Pessoal, muito boa noite. Hoje, dia 16/12, começando mais uma aula de Fundamentos de Usinagem. Hoje, nossa última aula, amanhã a prova. Algumas pessoas não conseguirão fazer a prova amanhã, na sexta-feira. Aí eu vou fazer uma segunda chamada. Mas informo que essa segunda chamada ela vai ser uma prova mais extensa. Vai ser uma prova mais extensa, né? Para não prejudicar quem fez no tempo hábil ali da prova. Pra não prejudicar a galera que vai estar normal ali. Agora deu bom. E aí, Wagner, tudo bem? Tudo bem? Boa noite aí, professor. Boa noite, Wagner. Hoje, dia 16/12. Cristiano, Opa, boa noite. boa noite. Tô com calor aqui, cheguei a suar. Apostila, usinagem de GP Machado, aula 6, revisão. Ô, professor, amanhã vai ter a aula e aí segunda, terça e quarta não vai ser com o senhor, então? Não, não é comigo. Ah, tá. Aí começa uma disciplina nova já, Tá, tá? Acho que é com o tranquilo. Mano, com outro professor. Tá. O Mano, quando a gente tava no CTI, a gente ia pra casa dele. A gente passava a tarde lá estudando física e matemática. Ele nos dava aula de particular de física e de matemática. A gente passava a tarde toda lá. Lá no BGV, era bem engraçado. Muito gente boa. A gente adorava ir pra lá. Onde eu moro, professor? Eu moro no BGV. É? Tu conhece o Mano, então? É. Ah, eu não. É que eu conheço vários, mano, né? Não, que tá Depende dando de aula, onde outro que. professor da mecânica. Acho que eu não tive aula com ele, eu acho. Foi professor da última matéria. A última matéria. Não fui eu a Ah, de última. repente de repente eu conheço, não tô lembrado, professor. Tu não lembra do último professor da última matéria? Eu me lembro do Alex que eu me lembro, do outro Ô, mas o professor. Aí último eu. agora. Antes de eu dar essa matéria. Não lembra? Ah, eu me Foi lembro o do professor Alex Valdir. e. É, o É, Valdir. Valdir, tá. É o Mano. Ah, é o mano, tá. Ele é do BGV. Ah, eu não sabia que ele era do BGV. Ou era, não sei, mas a gente ia pra lá na aula dele. Gente boa. Sim. Pessoal, nossa aula de fundamentos de usinagem, hoje revisão, vai ser mais tocada porque tem 143 slides, é para revisar tudo mesmo, sem vídeo, teoria, e ver se a gente pega essa parte prática quando voltar para lá. A ementa do conteúdo. Ah, vamos refazer as questões, né? Qual a relação LD no tubo cilíndrico externo? Temos aqui o L sobre D. Maior que 1,5 é fixação em balanço. E menor que 1,5 é fixação contra pontas. Então é muito importante a gente saber essa relação L sobre D, porque em inúmeros momentos a gente vai ter que usar ela ou na escolha da ferramenta, ou como atacar a peça de um jeito ou de outro. Acertaram essa? Pedir para fazer o Isso aí desenho da peça da eu ferramenta na acertei. usinagem de tubo cilíndrico interno. Pode falar, desculpa. Não, aquela ali eu acertei. Boa, boa. A ferramenta, a peça, até gostei dos desenhos.
Na próxima disciplina eu vou começar as aulas só mostrando os desenhos da galera. Tá bem massa. Vocês tiveram disciplina de desenho? Eu tive um pouco no IF. Fez IF. Fiz o IF, fiz um pouco de automação e um pouco de eletrotécnica, aí depois desisti. Não deu de conciliar com o Puxado lá, trabalho. né? Eu fiz lá também, é bem Trabalho, né? puxado. Aí tá, aqui o desenho, né? Umas pessoas botaram até mascotas aqui do lado também. Achei bem legal. Quais as relações que definem a máquina e a ferramenta no torneamento? Temos algumas relações do torno, né? As características geométricas, mais as tolerâncias, a qualidade superficial, se aqui vai ser a diferença de rugosidade que vai ter. Vão se acostumando com esses desenhos, as dimensões, mais tolerâncias dimensionais, tudo que vocês viram em metrologia. Isso aqui a galera mandou bem e continuava aqui, olha. Geometria, material da peça, tamanho no lote, prazo no lote, relação L sobre D que nós vimos, grau de complexidade. Ei, Edson, boa noite. Boa noite. Grau de desbalanceamento, quantidade de operações, quantidade de ferramentas necessárias, dispositivos e acessórios disponíveis. Pedir duas características do torno revólver. Eu peço essas características assim, olha, duas, três, para não dar a chance de vocês copiarem, né, um dos outros, para ser bem diferente mesmo. Cada um escolhe uma. Aí vem baixo grau de automação, fabricação de pequenos lotes, uso em oficinas e ferramentaria, grande dependência do operador, baixa velocidades e avanço. São algumas características do nosso próprio torno revólver, né? O que chama mais atenção é o próprio uso, né, nas oficinas e ferramentarias, baixas velocidades e avanços, e é um torno que o operador tem que estar sempre ali em manuseio com ele, né? Pedi duas características do torno automático, até mandei para ti, Wagner, acho que é esse artiguinho, que os modernos tornos automáticos determinaram uma enorme evolução tecnológica em relação aos tornos automáticos de construção puramente mecânica, em face do desenvolvimento da eletrônica. O controle de diversos eixos, operação de forma simultânea, então o programador consegue selecionar o momento de operação que o torno vai estar operando. Ele possibilita a usinagem completa de peças com geometria complexas em curtos ciclos de operação, a aplicação de ferramentas de corte giratórias e o controle de posicionamento e avanço difuso principal. Permitirem operações de furação, rosqueamento transversal, angular, de fora do centro, além de fresamentos variados. Essas características operativas configuram novos conceitos construtivos, como os tornos automáticos CNC, multicarros, multitarefa. Ou seja, está tudo muito mais automatizado, tem toda aquela operação da dependência do instrutor ali, de quem está manuseando, mas é o futuro, né? Mas obviamente que os tornos manuais não vão deixar de existir. Sempre pequenas desbastes ou alguma coisa que a gente queira fazer sempre vai existir, né? Aqui já é para maior escala, no torno automático. Pedir três características do torno de ultra precisão. Temos o alto grau de automação, baixa dependência do operador. Quanto mais automatizado está, menos o operador tem que ficar ali em cima, né? Ele mais programa o torno do que ficar na função ali da operação. Um uso especial, obviamente, nós vimos que custava US$ 1 milhão, com os ajustes chegava a mais 1 milhão. Velocidades de avanço muito baixas, fabricação de peças especiais ou peças únicas. O torno de ultra precisão. Vimos as pinças e perguntei para vocês também qual era a finalidade. Serve para o torneamento de peças pequenas, torneamento de peças de precisão, elevada precisão de rotação e baixas deformações induzidas da peça. Por quê? Ao contrário do que nós tínhamos as hastes que pegavam, as pinças elas
tem uma precisão maior para pegar a própria peça menor e realizar a operação, né? Pedir 2 tipos de afiação especial em broca helicoidal. Temos alguns tipos de afiação. É interessante, porque às vezes a gente nem imagina que dê para afiar uma broca, mas sim, é possível. E trouxe alguns tipos para vocês, a padrão, a cruzada. Algumas pessoas até desenharam, achei interessante. E o objetivo é reduzir ou eliminar a ação do gume transversal, de forma a reduzir os esforços de usinagem e ou melhorar a qualidade de forma e precisão do posicionamento do furo. Então, quanto mais afiado estiver a nossa broca, menos força a gente vai ter no próprio corpo da broca. Assim vai realizar melhor o nosso furo. Pedir para citar alguns requisitos dos materiais para as brocas: tenacidade, resistência à compressão, resistência à abrasão, resistência térmica, elasticidade, resistência ao choque e à fadiga, resistência a tratamento térmico, não pode realizar uma têmpera ali, né? Não pode aquecer muito. Para isso que existe também os líquidos, de usinagem. Perguntei qual a diferença do aço ferramenta e do aço especial. O aço ferramenta, muitas vezes, ele é produzido já na forma da ferramenta que nós queremos obter. Uh, Também ele apresenta altos níveis de cromo, altos níveis de molibdênio. É um aço especial, é um aço utilizado para realizar o corte em outras ferramentas. É um aço muito utilizado, ele tem diversas classificações, dependendo da quantidade de elementos químicos que estão presentes naquele aço. Ele vai obtendo melhores formas e condições também. Ele é muito empregado em aplicações industriais, brocas do tipo hobby, brocas de eixo de baixo custo para aplicações simples, brocas para materiais de fácil usinagem, tais como alumínio, plástico e madeira. E também até para difícil usinagem também é muito utilizado. O próprio nome dele já entrega, porque é um aço ferramenta. E por isso que ele é tão utilizado também nas próprias brocas, né? E o aço rápido, ele é largamente empregado na fabricação de brocas. As ferramentas são temperadas, sofrem tratamento superficial, nitratação, frequentemente são revestidas. E ferramentas não integrais. Algumas das características que nós temos. Perguntei a principal finalidade do cromo no aço. Até falei para vocês que o cromo acima de 11%, ele cria uma camada que não deixa o aço oxidar e não deixa o aço entrar em contato com a superfície. Com o tempo essa camada vai se desgastando e o aço vai começando vai oxidando aos poucos, porque nada é para sempre, né? A própria matéria tenta voltar ao estado inicial. Aí trouxe para vocês, o cromo aumenta a temperabilidade do aço e contribui para a resistência ao desgaste, dureza. Quando o cromo excede os 11% em ácido de baixo carbono, o filme inerte é formado na superfície, criando resistência ao ataque por reagentes oxidantes. Qual a finalidade do fluido de corte na usinagem? Tem toda aquela parte de lubrificação, tem a parte também utilizada para não ocasionar um tratamento térmico na ferramenta, lubrificar, não deixar oxidar a região da usinagem. Diversas finalidades, além dessas. Perguntei o que é o processo de brochamento. Ele pode ser chamado de brochaimento ou brochagem. É o processo de usinagem onde a remoção do material da superfície de uma peça ocorre de forma progressiva, pois estão as 3 ferramentas ocasionando o desbaste naquela peça. Pela ação ordenada de gumes de corte dispostos em série, cada qual disposto em uma profundidade de corte escalonada. Escalonada porque quando um vai passando, o outro vai e retira o material também. E ferramentas muito cortantes. Aqui um exemplo de brochamento ou brochaimento. O processo não convencional de usinagem, temos a térmica, a química.
eletroquímica, ultrassom, jato d'água. Perguntei também qual a vantagem da usinagem a laser. Nós temos que a usinagem a laser ela realiza pouca retirada de material, pequenas espessuras, pouca influência térmica e também pouco ruído. Só um instante, por favor. Nicolas, Edson. Fala, professor! Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, Nicolas, a gente estava corrigindo a última atividade, né, que fizemos ontem. Agora, continuando, dando início à nossa revisão. Vai ser uma aula mais tocada, porque vocês já viram e também é para atentar ao que pode cair na prova amanhã. Aqui o nosso cavaco. Esse material que eu trouxe agora é mais um resumo da apostila de vocês. Eu não sei se vocês dão uma lida no material que o Rafa manda, mas é um resumão do que está no material de vocês, um material com bastante qualidade. Temos o nosso cavaco, uma imagem. Temos o nosso material bruto, cujo objetivo é chegar ao produto final, que vamos ocasionando a remoção do cavaco, interna, depois externa, até chegar como nós gostaríamos. Vimos também que a usinagem ela é aplicada em lentes de contato, no celular, ela é muito aplicada em diversas operações no nosso dia a dia. Vimos os ângulos, o ângulo para a formação de cavaco, temos o ângulo de incidência da ferramenta, o ângulo de cunha, o ângulo de saída, a espessura de corte, a peça, a face, isso tudo muito importante para nós técnicos estudarmos todas essas influências. Vimos também que existe a zona de cisalhamento, existe a região de separação do material para materiais frágeis. Existe é a região B, aqui ó. Pois quando vai saindo o cavaco, vai se deformando e sendo jogado para fora. Existe a superfície do cavaco, com as deformações devido aos esforços. Tem a superfície de corte e a região de separação para materiais dúcteis. Aqui. Tem o plano de cisalhamento, a estrutura do cavaco que vai saindo, o próprio flanco da ferramenta. Vimos que a própria ferramenta ela sofre um processo de usinagem para atacar o formato dela de ataque. Tem a superfície de corte, tem a estrutura da peça. Vimos a região de calor, onde é atacada a ferramenta, no próprio desbaste da peça, né? Tem o desgaste, tem o atrito, tem a força, tem o movimento relativo. Essa imagem eu acho bem interessante. Seguindo, temos o cavaco continuado, o cavaco por lamelas, o cavaco de cisalhamento, o cavaco arrancado. Temos também a tensão, a zona de tensão e deformação, com campo elástico, campo plástico, com o grau de deformação do plano de cisalhamento. Vimos diversos tipos de cavaco, cavaco em fita, tubulares, espiral, helicoidal, o cavaco em arco, fragmentado, tipo agulha, longo, plano. Depois nós vimos os tipos de cavaco, quais são os mais apropriados para realizar. Alguns processos de usinagem, como tornear, fresar, furar, alargar, brochar, serrar, planar, dentre outros. Retificar, brunimento, lapidar, lixar, polir, jatear, tamborear, entre outros também. Bom se a gente estivesse aplicando, né? Seria até mais divertido para nós. A visão geral da cinemática dos processos, do torneamento, do furo,
da fresagem, do brunimento. Essa imagem tá muito boa. Essa já é do livro de vocês, eu não tinha trago ainda. Aqui temos o dispositivo de fixação e quais as grandezas que nós temos no processo de usinagem? Quais? Essa é a questão de prova, hein? Já estou dando uma. Tem o dispositivo de fixação, a peça, a ferramenta, a máquina-ferramenta, o porta-ferramenta. Temos também a máquina-ferramenta. Todas são grandezas envolvidas no processo da usinagem. Aqui eu trouxe a velocidade de corte, a velocidade de avanço e o movimento efetivo. Sempre nós temos nos processos esse sentido da velocidade de corte, o movimento efetivo e o avanço. Cada processo apresenta um vetor diferente, com uma velocidade efetiva diferente também. Aqui está no cantinho. A equação para o torneamento mesmo. Velocidade de corte é igual a π, diâmetro, n dividido por 1000. Com VF, velocidade de avanço, e VE, velocidade de corte. Aqui é uma soma dos vetores, olha, que vai ter na própria aplicação da peça. Continuando nas grandezas do processo de corte, temos o ângulo de direção do gume, a profundidade de corte, a largura de usinagem, a espessura de usinagem, a seção de usinagem, que é a multiplicação dessa espessura versus essa inclinação que nós temos. Também vimos a velocidade de avanço, a profundidade de corte, a largura do corte e a espessura do corte. Aqui, eu trouxe para vocês diversas imagens assim, da própria aplicação do plano de trabalho, para vocês não esquecerem mais, de tanto que eu vou mostrar. Plano de trabalho que contém a velocidade de corte, a velocidade de avanço, velocidade de corte nesse sentido, velocidade de avanço nesse, e teremos a velocidade efetiva aqui. Olhando de topo para o plano de trabalho da usinagem, podemos perceber uma linha que indica a espessura do plano. Essa linha é chamada de traço do plano de trabalho. Seria essa linha aqui, ó. Aqui a própria ferramenta de corte entrando na peça. Temos também a espessura de corte. Ela corresponde à espessura de sobremetal a ser removido. Nos manuais, catálogos e documentos técnicos, a espessura de corte é denotada pela letra H. Aqui o movimento da broca com a peça, o trabalho dos planos, Hzinho de espessura, o A e o B. E aqui a remoção, né? O próprio aplanamento da peça. E isso aqui seria removido no caso. Mais a título de curiosidade também, para mostrar as denominações para as ferramentas de tornear, com a cunha de corte, o ângulo alfa, o ângulo beta, ângulo gama, a ponta, né, que pode ser removida da ferramenta, como nós vimos. Antigamente não era assim, antigamente era feito a própria ferramenta inteira de corte. Passou os anos e a própria ferramenta agora, ela tem uma hastezinha. Mostrei para vocês até um link da China, onde tem umas ferramentas para comprar, caso precisem, com preço já bom. Isso nós vimos no vídeo. Trouxe também algumas geometrias da ferramenta, como a face, o gume secundário, o chanfro, a quina, o flanco secundário, o gume principal, o chanfro de face de gume principal, o ângulo de incidência, continua com o ângulo de cunha, o ângulo de saída, o ângulo da quina. Todos os planos e ângulos que nós temos na ferramenta. Isso era uma coisa que na faculdade eu apanhava muito de ver, para ver esses ângulos. Era uma coisa que eu sofria mesmo. Aqui também, esses planos eu sempre apanhei muito também. Os planos do sistema de ferramenta da mão, que é o próprio
entrada da ferramenta, nós temos o plano passivo, o plano de trabalho, o plano de referência e o plano de gume, o plano da ferramenta, o plano presumido de movimento, o plano ortogonal, e tudo para vocês perceberem a entrada da peça e como cada movimento, que quando eu giro a ferramenta para um lado ou para o outro, como influencia no próprio corte e na própria usinagem da peça. Trouxe para vocês a intersecção dos gumes, aqui na arredondada, aqui na chanfrada, diversos tipos de quina que nós temos e elas influenciarão diretamente no processo de corte. Temos algumas denominações para ferramentas de furar, o flanco, o gume principal, a face, o guia, a direção do corte, o canal, a direção de avanço, o gume transversal e o gume principal. Continuando com as denominações, repetiu aqui. Depois nós vimos as denominações para ferramentas de fresar. Também na fresa temos essas denominações, da mesma forma que nós temos no torneamento, na fresa e na broca. Também nós temos as denominações da própria ferramenta em si, como o flanco principal, o corpo da ferramenta, a face, o gume principal, a direção de avanço. Trouxe para vocês, além daquele vídeo histórico, que mostrou toda a evolução da usinagem, mostrou a usinagem, as primeiras máquinas, como que elas evoluíram com a guerra, o aço ferramenta em 1868, depois tivemos a evolução do aço rápido em 1900, as ligas fundidas em 1910, o material duro em 1926, a cerâmica em 1938, que já apresenta uma dureza maior, o niteto de boro, cúbico cristalino, o diamante mono e policristalino, na década de 70. Aquele diamante que nós conseguimos fazer ele na própria indústria. E quais requisitos desejados em uma ferramenta de corte? Alta resistência à compressão, ao desgaste, ao cisalhamento, alta resistência à flexão e à tenacidade, alta resistência ao choque térmico, alta resistência ao impacto, à oxidação, ao gume, resistência à abrasão, alta dureza. São todos esses requisitos desejados de uma ferramenta de corte. Por quê? Porque a ferramenta ela tem que tirar o material, tem que remover material do outro processo. Questãozinha de prova é essa também. Essa figura repetiu. Aqui, quanta porcentagem de calor que é dissipada? 18% na ferramenta, 75% no cavaco, 2% na intersecção com a ferramenta e 5% na própria peça. E o calor, ele sofre uma dissipação com o cavaco, na peça, na ferramenta, no meio ambiente. Ele ocasiona uma deformação da raiz do cavaco, um atrito entre a peça e a ferramenta e um atrito entre o cavaco e a ferramenta. Vimos algumas relações que envolvem a qualidade de uma peça usinada. Vem do grupo dos erros devido ao método da operação, aos erros da máquina, aos erros do meio ambiente. Pessoal, só um momento aqui que eu vou dar uma suada no nariz que tá fora. Deu, voltei. Vimos as relações dos erros devido ao método de operação, que envolvem o desgaste da ferramenta, a fixação da peça, a estabilidade da peça, o peso da peça, a temperatura de contato, os dados da usinagem. Vimos os erros da máquina,
porque também pode ocorrer, que seriam os erros numéricos, a rigidez estrutural, a estabilidade dinâmica e térmica, erros de exatidão, os erros do meio ambiente. Então, nós como técnicos temos que estar ligados em todas as operações e todos os erros para que aquela nossa operação saia da melhor forma possível. Temperatura e vibração. Vimos os desgastes, né, que a ferramenta pode sofrer. Pode ser de flanco, de cartera, plástica, entalhe, fadiga mecânica, trincas de forma de pente, em quebra, enlascamento, gume postiço. Inúmeras avarias e desgastes podem sofrer. Vimos também as limitantes do processo de usinagem, que seria uma fixação excelente da ferramenta, os sistemas de controle de medição, os elementos de máquina, de acionamento, a fixação da peça, questões de ordem ambiental, questões de segurança do operador, estabilidade dinâmica, dentre outras. Vimos as forças de usinagem, a força de corte, a força de avanço, o sistema de aplicação da ferramenta. Também tem o vetor de igual sentido na direção da ferramenta, uma força de avanço e um giro anti-horário. Agora entraremos na cunha de corte. Como nas ferramentas, na cunha de corte também tem inúmeros planos. Também tem inúmeras denominações, como a superfície de folga principal, o ponto de referência, a aresta lateral de corte, a aresta principal de corte, a superfície de saída. Tem a função dos ângulos de usinagem, como nós vimos. Como, por exemplo, quando o ângulo de folga é pequeno, 0,5, a superfície de ferramenta em contato com a peça sofre um aumento e, em consequência, ocorre um desgaste lateral da ferramenta. Então, se esse ângulo de ataque ele for pequeno, vai ocorrer um desgaste na própria ferramenta. Por isso que é tão importante esse estudo dos ângulos que influenciam a vida útil da ferramenta. Um exemplo de ferramenta que sofreu um lasqueamento. Um ataque da ferramenta. E reparem como muda o ângulo, né? Como há uma diferença nesse ângulo aqui na saída do cavaco. Com a figura A e a figura B. Também trouxe para vocês os valores recomendados para os ângulos de saída. Para o aço rápido, o ângulo de saída de 20. Metal duro, 10. Dureza HB, 250. Ferro fundido, 200. Não ferrosos, alumínio plástico. Por aí vai. Vimos o ângulo de inclinação positivo e de saída negativo, com o escoamento do cavaco. Vimos também a força, né? A força de avanço, a força principal. E aqui, olha, essa imagem eu achei muito boa, porque ela mostra direitinho como que a haste da ferramenta, como que ela aplicada, ela realiza o chanfro na peça, olha. Aqui, uma reta, tira desse lado. Dessa forma, inclinada, já forma o desbaste. Achei muito boa. Entrando no outro capítulo, de torneamento. Olha, o que eu estava mostrando para vocês, olha. Dependendo do grau de inclinação, nós podemos gerar inúmeras formas na nossa peça. Alguma dúvida? Aqui uma representação dos movimentos no processo de torneamento. De novo, trago a nossa velocidade de corte, com π, d e n, a rotação da peça.
Presencialmente eu vou fazer muito mais exercício no quadro, porque é melhor para passar, para tirar dúvida. Caso alguém tenha algum problema com a matemática ali também, já auxiliar. Não quero tá forçando assim, porque é mais difícil de vocês de explicar e vocês compreenderem as equações das forças e velocidade, né, da peça. Trouxe algumas características básicas dos tipos de máquinas e ferramentas para torneamento, como, por exemplo, o CNC, uma utilização de produção, uma dependência do operador baixa, pois temos maior programação, temos um grau de automação alto, uma velocidade de avanço alta, um tamanho do lote pequeno e médio. Trouxe para vocês a ilustração de alguns tornos, como o torno universal, o torno revólver, o torno vertical, o torno copiador. Esse torno copiador eu achei muito legal. O torno automático, o torno CNC. E mostrando que a dependência do utilizador ali, do cara que está instrumentando, do técnico, ela vai decaindo, né? Até o torno no CNC. Trouxe para vocês aqui uma usinagem de ultra precisão, com espelho usinado e o próprio torno de ultra precisão. Essa aqui é da Universidade de Santa Catarina, na UFSC. Também a fixação da peça e o ajuste da máquina. Vimos as placas de castanha, a fixação entre pontas, a pinça para peças menores, alguns tipos de sistemas de fixação. Vimos também o método de fixação da placa da castanha. Tem o método certo, o método errado, sendo fixada com esse lado menor aqui. E o outro método errado com esse espaço aqui, olha. O método certo, a haste maior fixada para esse lado e a aplicação da ferramenta. Vimos também a denominação das ferramentas de corte para torneamento. Tem a ISO 1, a ISO 2. E também mostrando o tipo de desbaste específico para cada processo que nós gostaríamos. Vai até a ISO 8. Mais a 9 e a 10. Vimos também a influência do desbaste com os ângulos medidos. O ângulo de saída positivo, 30. O ângulo de saída positivo, ângulo de saída neutro e ângulo de saída negativo, com menos 10. Aqui em 15 e menos 10. Reparem, por favor, na saída do cavaco, com a influência de cada ângulo, o quanto que ele ocasiona no cavaco. O ângulo negativo, o cavaco já sai mais dobrado. Isso aí está tudo relacionado com os planos que nós vimos. Vimos também o torneamento externo, os tipos. Temos o faceamento, o cilíndrico, o cônico, o sangramento e o rosqueamento. Reparem na ponta da ferramenta, no ângulo, na velocidade. Essa apostila de vocês de usinagem está muito boa. Quem puder imprimir ela, é uma excelente apostila para ter em casa. Ou para dar uma revisada. Vimos o torneamento interno, o faceamento, o cilíndrico, o cônico, o sangramento e também o rosqueamento. Aqui com duas pontinhas, olha. Vimos as principais operações do torneamento, como o longitudinal, o interno, no plano transversal externo e interno aqui o sangramento. E também tem o helicoidal. Vai se repetindo, né? Conforme a gente vai vendo, a teoria ela vai dando uma boa repetida. Vimos a usinagem de forma, reparem na forma da ferramenta. A usinagem de perfil. Entramos agora no aplainamento. Essa fazia muito nas madeiras lá no estaleiro.
para máquinas e ferramentas, fixação de peças e ferramentas e avanço da velocidade. Exemplos de peças aplainadas, réguas de guia, guia de forma de cauda e andorinha e punção de forma. Essa aqui é a punção de forma, olha. Andorinha, régua de guia e o aplanamento. Vimos também o levantamento de cavaco durante o aplanamento. Vimos o movimento no aplanamento horizontal para o arranque do cavaco. E aqui, olha, até no aplanamento nós temos os ângulos, as velocidades e a forma do movimento da peça, né? Como o curso útil, o curso em vazio, para trás, o movimento de avanço em C, e o movimento de ajuste da ferramenta da ferramenta de ferramenta. Trouxe para vocês o desenho da plana de mesa horizontal. Vimos a furação, as brocas, os esforços. Vimos a broca colher, a broca plana. Também os movimentos de corte, a velocidade de avanço, o movimento efetivo. Vimos que a estabilidade que nós precisamos para perfurar longas distâncias. Deu exemplo da perfuração offshore. Vimos a furação em cheio, a perfuração com pré-furo, a treplanação, a furação de centro, a furação profunda, o rosqueamento, a escavação com ponta, a escavação escalonada, o alargamento cilíndrico. Para mostrar para vocês os tipos de ferramentas que nós temos e os tipos de furos que também nós podemos obter. Vimos exemplos de brocas helicoidais, comprimento da hélice, comprimento do gume, comprimento da haste, o guia, o rebaixo que nós temos, a haste cônica, comprimento da haste, comprimento do gume, o diâmetro. Toda a teoria envolvida na própria broca, que às vezes a gente acha que nem tem uma teoria envolvida, mas é tudo muito bem pensado para reduzir os esforços e reduzir aquele desgaste que vai ser ocasionado e para ocasionar também uma melhor saída do cavaco na própria remoção do material. Também, no material, na ferramentaria, tem também o ângulo de incidência, o ângulo da cunha, o ângulo de saída, o ângulo de ponta, o ângulo de quina, o raio da quina, inúmeras denominações para o processo de uma broca helicoidal. Temos os principais grupos de broca helicoidais. Vamos ver se vocês lembram que tinha, dependendo do material, dependendo da dureza, e isso aí em normas é regulamentado. Como, por exemplo, a broca de tipo N é para materiais de peças normais, com ângulo de 18 e 30 graus. Temos materiais de peças duros, como aços liga, ferro fundido. Temos materiais W para alumínio, bronze, que já é um esforço menor. E o ângulo pode ser... O ângulo é o mesmo aqui. O que muda é a ferramentaria e o processo, olha. Reparem aqui, olha. Isso que é importante. Vimos a rotação e a peça ferramenta. Aqui é um exemplo de vista lateral da própria broca e a peça que seria usinada, né? De novo, as afiações, o desgaste nas brocas helicoidais, sendo o desgaste do gume o principal. Vimos algumas generalidades do processo de furação profunda, com as brocas helicoidais especiais, tendo a distância 1, a distância 2, a distância 3, o ciclo de furação. Vimos os tipos de brocas para furação profunda. Mais a título de curiosidade, para vocês
terem a noção mesmo. Acho isso muito importante. Vimos as brocas de canais retos. Eu vou juntar em um documento só todos os PDFs para vocês estudarem para a prova. Que eu passei, eu vou mandar para vocês darem uma olhada. Fica até mais fácil. Vimos alta resistência à torção. Vimos os furos com a relação L sobre D. Vimos o princípio de funcionamento de furação com brocas de canais reto, com a cabeça da broca, a haste, o processo de fluido dos cavacos, vimos até um vídeo sobre isso. A pinça, a entrada do fluido e a saída. Vimos alguns defeitos, erros comuns resultantes do processo de furação. O cônico, o abaloado, o côncavo, o inclinado, dimensão excessiva, com rebarba, curvo, o erro de forma, com triângulo, o erro de posição, erro de circularidade, erros de dimensão também nós podemos ter. Vimos a furação em rebaixamento escalonado, diversos tipos de furação nós temos, e também nós podemos fazer a escalonada, com cada etapa de uma forma. Vimos os tipos de furadeira, a furadeira manual, a furadeira de bancada, a furadeira de coluna, a furadeira de coluna radial. Temos a também muito utilizada na automação, até utilizada na parte automotiva, com as furadeiras em série, as furadeiras de coordenadas, as furadeiras de comando numérico, CNC, as furadeiras para furação profunda. Que aqui nós já temos um mancal para segurar a ferramenta e facilitar, né? Vimos também as pinças, né? Como nós já falamos hoje, para peças menores, a possibilidade para uso de ferramentas quebradas. Essa parte do mandrilhamento. O que seria o mandrilhamento? Mandrilamento é o processo mecânico de usinagem de superfícies de revolução com auxílio de uma ou mais ferramentas de corte. Nessa operação, a ferramenta de corte é fixada a uma barra de mandrilar, em certo ângulo, determinado pela operação a ser realizada. Vou mostrar algumas formas para vocês e exemplos de mandrilamento. Com o mandril, e temos aqui, essa parte eu trouxe um pouco de texto para mostrar para vocês ainda, porque eu não tinha passado. Depende do trabalho, o mandrilamento, também conhecido como mandrilagem ou broqueamento, pode ser cilíndrico, cônico, radial ou esférico. Pelo mandrilamento, pode-se conseguir superfícies cilíndricas, cônicas, internas, em espaços normalmente difíceis de ser atingidos. Essa é a parte mais importante. Quero que vocês notem e prestem bem atenção. Em espaços difíceis de ser atingidos, com eixos perfeitamente paralelos entre si, como mostra aqui, ó. O mandrilamento cilíndrico é o processo em que a superfície usinada é cilíndrica e o seu eixo de rotação coincide com o eixo de torno, na qual a ferramenta gira. Então, o mandrilamento cilíndrico, ele gira no mesmo sentido do torno, com a própria fixação da ferramenta. E a retirada do material. Trago alguns exemplos para vocês do mandrilamento cônico. Aqui eu tenho que retirar. É o processo em que a superfície usinada é cônica e seu eixo de rotação coincide com o eixo do torno a qual a ferramenta gira. Aqui a peça e aqui essa superfície que nós obteríamos no mandrilamento cônico. E aqui esse sentido de rotação da ferramenta em relação à peça. Temos também o mandrilamento radial, que é o processo em que a superfície usinada é plana e perpendicular ao eixo em torno de qual gira a ferramenta. Temos o mandrilamento esférico. Reparem na própria superfície que nós vamos obtendo com o mandrilamento. O mandrilamento esférico é o processo em que a superfície usinada é esférica e o eixo de rotação coincide com o eixo em torno do qual a ferramenta gira.
nesse sentido. Aqui, mais a título de curiosidade mesmo, do modelamento universal. Depois, nós vimos algumas brocas helicoidais ou de correção, usadas para corrigir deformações, como ovalização, conicidade e na operação de pré-alargamento de furos de até 100 milímetros. Vimos os escaneadores e rebaixadores, usados no trabalho de alojamento e rebaixe de furos, previamente executados por brocas comuns, escaneador e o rebaixador. Entrando em fresamento, temos a máquina de fresagem, materiais da ferramenta e as variações de processo. Essa imagem nós já vimos hoje com as denominações da própria fresa. Temos a fresa de topo, fresamento em 3D e 5 eixos, o fresamento frontal. Vimos a direção de avanço, a ferramenta, o fresamento periférico, a própria peça, o desbaste que nós vamos tendo. Vimos também o próprio calor que vai gerando com o fresamento, né? Vimos o fresamento concordante e o discordante. Vimos até um vídeo que realizava aquele fresamento concordante, porque ele concorda com o sentido de avanço da peça, e discordante quando ele discorda do sentido da direção de avanço. Até o técnico ele disse, quando eu quero obter uma boa retirada do material, eu utilizo o discordante e depois o concordante para obter um melhor acabamento superficial naquela peça. Trouxe para vocês uns exemplos do fresamento frontal, fresamento cilíndrico tangencial, mas a título de curiosidade mesmo. Tem alguns desenhos de fresamento. Vimos o fresamento tangencial de perfil. Reparem aqui na retirada da peça. Fresamento frontal de caneletas com fresa de topo. E aqui o próprio fresamento composto, que realizará esse tipo de conicidade na peça. Vimos o fresamento cilíndrico, tangencial discordante e o concordante, que foi o que eu acabei de falar. Vimos os exemplos de fresas frontais, as hastes. Fresa espinha de peixe com eliminação de solicitações axiais. Quando que nós utilizamos essa fresa de espinha de peixe? Quando nós gostaríamos de obter um material plano, só que nós precisamos unir as duas ferramentas. Sendo assim, nós conseguiríamos obter em toda a superfície. No caso, com uma só, alcançaria metade. Como gostaria de obter em toda a superfície, realiza-se a união das ferramentas. Algumas forças de avanço, como nós já vimos bastante, do próprio fresamento. Vimos alguns tipos de fresas. Mais para mostrar para vocês o cabeçote das fresas, né? Para utilizar com ranhuras, cone morse, fresas do topo com haste cilíndrica, com cone morse, com topo semisférico, com topo cônica. Os campos de aplicação, dependendo da dureza do material. N com dureza normal, H mais tenazes, W mais moles, mais tenazes, como nós já vimos hoje também. Vimos a superfície que nós gostaríamos de obter, com perfil ondulado ou com perfil plano. O grupo N, ele forma esse perfil plano. O grupo H já
mais esferoidizado e o grupo R mais ondulado. Vimos alguns tipos de fresas e superfícies planas. Quatro tipos. Para obtenção de roscas, também podemos obter nas fresas. Obtenção de superfícies pré-filadas do fresamento também, com a própria copiadora. Vimos até um vídeo sobre essa etapa. A cópia de superfície por fresamento, no qual aqui tem a haste da cópia do fresamento e aqui a mesma função. É muito utilizado quando se quer várias peças daquele formato. Aí coloca-se a cópia e realiza-se aquele formato da superfície. As classificações. Nós vimos as inteiriças, as com insertos, as com dentes postiços, as angulares, as fresas de disco, as fresas cilíndricas. Vimos o brochamento, a própria definição que nós já vimos hoje, os tipos de perfis que nós podemos obter, uma vista lateral com a montagem, com a brocha, com o diâmetro do furo, as superfícies de referência, a mesa, os tipos de peças usinadas por brochamento externo que nós podemos obter também, as vantagens e as desvantagens do brochamento. Essa parte eu achei interessante e queria mostrar para vocês. Tolerâncias estreitas de usinagem, com acabamento superficial, capacidade de produzir formas variadas e complexas, externas e internas, vida longa da ferramenta, e a produção pode atingir de 2.000 a 10.000 peças entre as afiações. Ou seja, a cada 2.000 ou 10.000, eu posso parar para produzir mais peças. Uma produção econômica e o custo da ferramenta é alto, porém o custo por peça é baixo. Alta produtividade e remoção do cavaco é bem rápida, pois vários dentes atuam ao mesmo tempo em sequência contínua. Vários dentes atuando. As operações podem ser realizadas em uma só passada, realizando desbaste e acabamento. Vimos os constituintes da brocha, como suporte, guia, dentes de calibração, comprimento cilíndrico, dentes de acabamento, comprimento cônico, cabo. Vimos as brochas giratórias, muito utilizadas na produção de formas helicoidais, exemplos, ranhuras de armas. Eu tive até um professor foi até meu orientador de TCC, professor Jorge. Ele trabalhava na Taurus, trabalhou a vida toda lá de engenheiro dos materiais lá. Sabe muito. Trabalhava nessa parte de armas também. Vimos as geometrias dos dentes das brochas, flanco, quebra-cavaco, superfície de saída, dorso e o fundo. Essa foi ontem mesmo. Vimos os fluidos de corte, né? Tanto que falamos, para refrigeração, aumento da vida útil da ferramenta, auxilia na remoção do cavaco, a diminuição do desgaste, reduz o atrito entre cavaco e ferramenta, lubrificação das cavidades dos dentes da brocha. Um exemplo da brochadeira, que vai realizando o desgaste ali, né? Da brocha, da peça, do apoio. Também tem o líquido sob pressão na máquina. A brocha, a peça, o motor. A retificação. Vimos o vídeo até do próprio chaveiro, utilizando e realizando uma retificação no processo da chave. A máquina, né? Retificadora de plana tangencial, plana vertical.
Vimos o avanço longitudinal, o rebolo, a mesa, a peça. Opa. Alguns exemplos da retificadora cilíndrica universal. O próprio rebolo, quando ele é atacado na peça, o sistema de fixação, muito parecido com tudo que nós já vimos. O próprio rebolo, a penetração, a peça, a lâmina de espera, retificadora, a retificação de perfil com avanço radial, a cônica externa com avanço longitudinal, o rebolo, o ângulo de ataque negativo. Também trouxe mais algumas imagens para vocês da lâmina, da peça, do rebolo regulador, do próprio rebolo e a própria usinagem, né? Lembrando que a retificação é um processo de usinagem. A própria peça, o rebolo do arraste, o rebolo de corte. Vimos também que materiais moles apresentam uma maior velocidade da mesa, o material duro, uma menor velocidade da mesa, o rebolo de liga vitrificada, baixa velocidade, até 33 metros por segundo, o rebolo de liga resinoide, alta velocidade, diferente da liga vitrificada. Também encontra a dureza do rebolo, o material mole, rebolo duro, material duro, rebolo mole. E contra a estrutura, o desbaste com estrutura aberta e o acabamento com estrutura fechada. Pessoal, por hoje era isso. Dei uma boa tocada aí, fiquei até rouco de tanto que falei, não teve vídeo, foi bem tocado mesmo. Para fazer uma boa revisão com vocês para a prova de amanhã. E é isso aí, pessoal. Queria agradecer vocês aí por essas duas disciplinas que nós tivemos esse ano. Foi um prazer enorme. Vocês foram a minha primeira turma aí. Provável que ano que vem terei mais, porque vai abrir novos cursos ali na GP. Também dizer para vocês não desistirem do sonho de vocês. Às vezes é só um curso que seja uma exigência do trabalho, mas vocês estão aí dando a cara a tapa, estão vendo que não é um bicho de sete cabeças. Daqui a pouco, fazer um Enem aí, fazer um pré-Enem de noite. Às vezes é no esforço, às vezes é no sufoco, às vezes tem que conversar com a família, mostrar que às vezes longos sonhos, longo alcance, é possível de chegar. Se já tem um dinheirinho a mais sobrando, se der para fazer uma Anhanguera, às vezes é importante fazer uma engenharia ali para continuar crescendo. Também, se não tiver o dinheiro, talvez. Tem tantos vídeos aí no YouTube de material de português, ciências da natureza. E é isso, vou fazer a chamada. A engenharia tá aí. Eu tô Pô, valeu, que eu tô com Gabriel, os pés em cima da cadeira aí. Valeu, professor. Valeu, queridos. Não, tá indo muito Boa bem. noite irmão, aí, tá boa indo noite muito aí, bem. professor. Esse é o teu primeiro ano como professor, ele tá indo com uma didática muito boa aí. Só continua assim, desenvolver cada vez mais. Tem um futuro muito bom também, mano. Valeu, cara. Eu vou falar pra vocês, eu estudo pra PRF, eu quero ser policial federal. É o que Porra, irado. é o que eu tô lutando aí, pra estudar pra concurso. Mas, terminando o mestrado também, né? Então, é o meu segundo plano ser professor, continuar aí na área. Fiz técnico, mas CPRF aí é meu maior sonho agora. Acordo 5 da manhã, dou-lhe pau até meio-dia, depois pego na engenharia, são minhas duas divisões. E tenho uma filha também, Antonella. Passa o dia comigo, agora entrou de férias, tô bem louco com ela. Passa o dia na função. Fazer a chamada, pessoal. Tá certo, correria. Correria, Uma hora chega a glória. Continua estudando, uma hora consegue essa vaguinha na PRF. Claro. E, pessoal, a engenharia tá aí, tem na FURC noturno. Pelo que eu presenciei, vi muita gente ali estudando, trabalhando, gente que demorava 6 anos, às vezes 7, 8, mas é o mesmo título de engenheiro. Tem uma empresa, que é a Bruning. A Bruning, ela contrata todo mundo da FURG. O cara já está ganhando lá 5, 6, 7 mil. Cara, eles amam o pessoal da FURG. É lá no norte do estado,
não tem porra nenhuma pra fazer na cidade. Mas já é um estágio inicial pro cara saiu, já tem uma puta experiência de técnico. Pô, já pega uma vaga aí de engenheiro. Cara, às vezes demora, às vezes os sonhos demoram mesmo, às vezes 5, 6, 7 anos, mas não tem, vai dando a cara a tapa ali, vai lá, faz as matérias barbadas. Na engenharia sempre tem as barbadas. E vai fazendo, passa 1, 2, 3 anos. Cara, tudo para dar certo. Tem que dar a cara a tapa, às vezes é mais difícil. A FURG é um ambiente gratuito, o Enem tá aí todo ano. Pô, cara, apanhei no primeiro Enem. Vou fazendo uma aula de redação, soco na redação. Cara, o que eu vi de gente assim, olha, não sabia porra nenhuma, mas fez uma matemática boa, fez uma redação boa, deu, socou na engenharia mecânica, tava dentro. Aí depois, tem 9 anos, nem jubila mais, tem 11 anos. Vai fazendo, sabe? Faz as barbadas, pega uma mais difícil. Cara, dá pra fazer. Às vezes a gente não sabe, às vezes não tem ciência do que pode acontecer, sabe? E é só sucesso. Tem que dar a cara a tapa. E parabéns por vocês, por estarem no técnico aí. É só sucesso, tenho certeza disso. E ainda mais com experiência na indústria. O pessoal gosta, né? Vocês já estão 1000 anos na frente de muita gente. E meu sogro ele é técnico em elétrica. O cara ganha 12 mil. Trabalha embarcado lá, sabe? Só com técnico, não tem engenharia. Então, cara, na plataforma ele ganhava 20 como técnico. Tomara que volte aí a plataforma, tomara que volte a bombar e vocês com diploma aí se atualizando, continuando fazendo os cursos. Cara, dá pra realizar todos os sonhos da vida aí, aquela casa, aquele carro, né? Ninguém pode impedir vocês. O estudo é a melhor opção pra calar a boca de muita gente que a gente quer, né? Vamos pra cima. Abrir a chamada aqui. Ô, Gabriel, só aproveitando esse teu gancho aí de motivação pra galera aí. Pô, cara, fazer um perfilzinho no LinkedIn ali, cara, aparece muita coisa boa ali. Claro, isso aí. Eu tô fazendo meu link ali agora, tô criando a minha rede ali. Pô, cara, o bagulho é bem bacana. É bem Cara, o bacana LinkedIn é mesmo, muito aparece importante muita mesmo pra coisa. ter. Até me sigam no LinkedIn lá. Até a gente pode fazer isso na próxima disciplina. Pegar uma aula aí, todo mundo fazer o seu LinkedIn, botar suas experiências. Porque todo mundo já trabalha, né, cara? E o LinkedIn tem uma É, coisa que massa, é. massa. O LinkedIn tem uma coisa que é legal, que a gente vai dando qualificações pro outro amigo. Tipo, eu conheço o Wagner, eu sei que ele é bom em usinagem, por exemplo. Aí eu vou lá e dou um ponto positivo para ele em usinagem. Sei que ele é bom em Excel. E, cara, a galera vai se ajudando, sabe? E publicações também. Teve um amigo meu, ele não sabia porra nenhuma, mas ele tava no LinkedIn, ele vivia postando artigos que ele fazia. Cara, fiz um procedimento, fiz um vídeo lá, um trabalho, ocorreu isso. Ele vivia postando, não deu outra. Outra empresa contratou ele, continuou postando. Outra empresa puxou ele. E, cara, é só deslanchar, sabe? O LinkedIn é muito bom, bem notado aí. Eu já tinha um dia pensado, bah, um dia eu vou meter uma aula com eles e vou fazer eles fazerem no LinkedIn, mas depois até esqueci, mas fica pra próxima turma aí ano que vem. Tomara que eu pegue vocês de novo. A gente pode Pode fazer um procurar no dia. LinkedIn lá, como é o teu perfil lá. Cara, Gabriel Fuscal Discursone. Pode crer, vou te conectar lá. Manda a solicitação. Valeu. Até mandei o link de vocês no grupo, que a gente vamos criando uma rede. É importante isso, muito importante mesmo. Cristiano, E aí, Gabriel? Edson. Edson tá. Elson, Presente? Gabigol não está. Clay tá apertado no trabalho. Lennon não. Luiz Presente, Leno tá Carlos. aqui. Leno tá aqui. Pô, não tá aparecendo, o homem tá sempre no vídeo. Luiz Carlos. Nicolas. Presente. Rafa. Presente mais tarde. Robigol. Rodrigo. Rodrigo tá? Rodrigo.
Wagner. Ô, notou que eu tava aí, ô, professor? Leno? Ah, Quem? Tem mais gente, né? Quem? Leno. Presente. Leno anotei. Wagner. Ah, tá. Presente, professor. Rodrigo não, né? Ô, professor. Oi. Não, eu já pode sair, professor, que eu vou dar uma saidinha. Já fechou a aula. Tá? Tá. Tá certo, então. Boa noite aí, pessoal. Pessoal, boa noite, boa professor. prova amanhã. Lembrando que a prova de amanhã vai ser melhor. Quem fizer a prova depois eu vou dar pra arrebentar. Vai cair os dedos. Mentira, vai ser de boa também. Mas, de preferência.